Nunes, eu sou aluno do curso de especialização em arte e educação intermediática digital pela UFG. Estou aqui hoje para falarmos um pouco mais sobre performance, arte educativa intermediática, sobre como criar uma performance arte educativa intermediática. Vou ser um pouco breve porque o tempo é curto, mas vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o que é uma performance arte educativa intermediática. Victor Turner, um antropólogo britânico, ele definiu a performance como um ato de comunicar, um ato de expressar, né, um conteúdo da cultura, por meio seja do diálogo, do teatro, enfim, expressar algo de nossa cultura, né? Nós, professores, somos por natureza performers, né? Porque nós estamos constantemente fazendo isso, expressando algo da nossa cultura. Nem sempre de maneira prática e nem sempre de maneira consciente. Né? Então, o primeiro passo que nós precisamos tomar é esse: é ter consciência, perceber de maneira efetiva, de maneira crítica, que nós somos performers, né? E que estamos constantemente nessa fase de expressão de performática, digamos assim. Bom, eu trouxe cinco passinhos básicos, seis na verdade, que vão nos orientar um pouco sobre como criar essa performance. O primeiro deles é identificar qual é o drama social que vai ser trabalhado, né? Levantar o problema, levantar o conflito. No meu caso, o drama social vai ser a questão do bullying, especialmente o bullying com relação à forma como as pessoas enxergam seus próprios corpos, né? A questão do preconceito com pessoas que são extremamente gordas ou com preconceito contra pessoas que são extremamente magras, né? Toda essa questão que vai ser trabalhada em sala de aula. Segundo passo, ter em mente que o trabalho será realizado visando a ressignificação, isso é muito importante, né, de atos e hábitos culturais, que na maioria das vezes estão meio que enraizados, como normais, né, de um ponto de vista cultural, mas que no fundo de normais não tem nada. Então, a primeira coisa que eu tenho em mente nessa questão é saber que isso vai precisar ser ressignificado. Eu precisaria dar um novo significado a essa concepção, né, a esses hábitos culturais tão enraizados na gente. Terceiro passo é explicar onde se ritualiza o problema, né, que precisa ser colocado em questão. No meu caso, o problema ele vai ser ritualizado na escola, no ambiente escolar, especialmente no momento do intervalo, quando os professores não estão presentes para intermediar as relações humanas que acontecem durante aquele intervalo. É nesse interim que acontecem as brincadeiras, que acontecem as chacotas, as ofensas, que muitas vezes são feitas realmente em tom de brincadeira, mas que no fundo machucam, que no fundo ofendem, né? Quarto passo: explicar como será criado pedagogicamente esse conflito para estabelecer o drama social para que o aluno possa buscar o ressignificado nesse processo. No meu caso, nós pensamos em fazer da seguinte forma. Primeiro, nós distribuiríamos nas salas panfletos que seriam confeccionados pelos próprios alunos, porque a construção da performance vai levar em consideração principalmente a participação do aluno. Então, esses panfletos seriam distribuídos e nesses panfletos nós teríamos a imagem de pessoas com corpos esculturais que a sociedade capitalista contemporânea considera como corpos perfeitos, né? E nós teríamos uma chamadinha que seria mais ou menos assim: quer um corpo perfeito, quer ter um corpo perfeito, esteja hoje no pátio da escola, no momento do intervalo, e nós ajudaremos. Uma chamada para causar impacto, para realmente que a pessoa fique curiosa. O que vai acontecer no intervalo? Que papo é esse de corpo perfeito e tal, né? Embora ricamente ilustrado com essas imagens e tal, a mensagem ficaria subentendida. Quando o aluno chegasse no momento, ele ia ver que ele ia ter um corpo perfeito, mas não no sentido que ele considera como sendo um corpo perfeito. E não seria o corpo dele, no caso, né? Bom, o quinto passo é escolher a linguagem artística que será utilizada na ação performática. No caso, eu escolhi a dramatização ao ar livre, né, com auxílio dos outros alunos, no que nós chamamos de flash mobile, né, que é aquela união de vários alunos fazendo uma performance só. E por último,
nós temos que definir qual é a ação performática que vai ser apresentada, que vai ser proposta ao conflito que foi identificado. No nosso caso, vai ser essa ação de flash mob, como eu falei, que vai ser uma espécie de leilão de corpos humanos. O aluno vai chegar e vai ver a mensagem: quer um corpo perfeito? Esteja em tal lugar. E aí, lá no intervalo, no momento de descontração e tal, nós vamos parar o intervalo para poder começar o nosso leilão. Nós vamos chamar uma pessoa que tem um corpo perfeito, entre aspas, né, e vamos falar: observem esse corpo, assim, assim, assado. Quanto você daria por esse corpo e tal? E aí os alunos que participam do flash mob vão começar a levantar a mão e tal e tal. E nós chamaríamos outra pessoa que teria um corpo fora dos padrões tidos como joviais e normais pela sociedade, e também leiloaríamos essa pessoa. E seguiríamos nesse processo de uma maneira bem chamativa, de uma maneira bem para chamar mesmo, para chocar a atenção das pessoas. Como assim? Eles estão leiloando corpos? Como é que funciona essa questão? Justamente para mostrar para o aluno que essa sociedade a forma como a sociedade padroniza a beleza, como eles estabelecem os padrões de beleza, que nem sempre levam em consideração aquilo que a gente realmente acha bonito ou que a gente deveria achar bonito, né? E é isso. Esses são os 6 passos básicos que eu optei por seguir para criar essa ação performática. Espero ter ajudado. Espero que tenha ficado